libertação de reféns. Líderes de mais de 20 países se reúnem também hoje no Egito para tratar dos esforços de paz no Oriente Médio após a libertação dos reféns israelenses, cenas que a gente acompanhou nesta manhã, da libertação dos reféns de um lado e também da liberação de presos palestinos, porque é essa a configuração do acordo entre as partes para que esse momento fosse possível. Há ainda passos a serem dados bem importantes. É só o início. E a gente hoje mais cedo acompanhou o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tiago Muniz acompanhando tudo o que acontece. Sheila, desculpa, essas imagens são ao vivo, tá? O ônibus está chegando agora, né? A Israel, a Tel Aviv, né? É recebido por uma multidão de pessoas. Pensa no ônibus chegando no estádio, levando um time de futebol para uma final de campeonato e multiplica isso por algumas vezes, né? Os reféns estão com metade do corpo para fora do ônibus. São os reféns mesmo? São, né? São eles. São eles, não são, Pablito? Isso de Gaza, né? Esses a gente tá apurando exatamente. Não, isso é na faixa de Gaza, na verdade. São eu acho que isso, são os palestinos prisioneiros. Né? Eram os prisioneiros palestinos sendo libertados. Basta olhar para as pessoas. Sendo liberados. Os prisioneiros que estão sendo recebidos agora na Cisjordânia, né? Em Ramallah. É isso, um ônibus cercado por milhares de pessoas, os prisioneiros com meio corpo para fora ali, sendo tratados como celebridades, né? Todo mundo querendo chegar perto e encostar nas pessoas. Tem câmeras de TV ali, enfim, uma cena bastante marcante, essa que está sendo registrada agora pelas agências internacionais. Tiago Muniz com um resumo completo do que está acontecendo neste momento, do que houve agora pela manhã e também nessa projeção aqui para o dia. Tiago, bom dia mais uma vez. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. A respeito da libertação de prisioneiros palestinos, uma informação chega da Al Jazeera sobre o fato de que boa parte dos 250 prisioneiros palestinos não serão devolvidos diretamente à Palestina. Eles serão primeiramente deportados, possivelmente para nações vizinhas, como a Tunísia, a Argélia, Turquia, como já foi realizado anteriormente. Pelo menos 154 dos 250 prisioneiros palestinos deverão primeiramente ser deportados para um outro país antes de poderem eventualmente voltar a território palestino. Essa troca, então, é o ponto principal do que nós temos até agora acordado entre Israel e o Hamas. Os 20 reféns vivos que eram mantidos pelo Hamas, os 20 israelenses, foram devolvidos ao território do Estado judaico e aí estão sendo levados de volta à Palestina 1.700 pessoas que foram detidas durante a incursão, durante a campanha israelense na faixa de Gaza e outros 250 prisioneiros mantidos por Israel aí ao longo de outras ocasiões. Essa troca, portanto, ela começou no fim da madrugada de hoje, do meio para o fim da madrugada de hoje pelo horário de Brasília, e da parte dos reféns isso foi feito em dois grupos. O primeiro grupo de 7 pessoas liberados a partir do norte da faixa de Gaza e depois outras 13 a partir do sul do enclave palestino. Ao longo do processo, houve a mediação da Cruz Vermelha Internacional e essa organização humanitária foi responsável por receber os prisioneiros os reféns, melhor dizendo, dentro do território palestino. Um comboio da Cruz Vermelha entra pela faixa de Gaza e então entrega às autoridades israelenses. As forças de defesa de Israel receberam, portanto, essas 20 pessoas no total. Você se referiu, Sheila, ao encontro internacional que devemos ter na cidade de Sharm el-Sheikh. Ainda hoje, nós temos aí o meio da tarde transcorrendo lá em Israel, agora 9h30 da manhã, horário de Brasília, 3h30 da tarde em Jerusalém, em Tel Aviv. E o encontro ainda pode acontecer hoje, mesmo assim, porque o Egito faz fronteira com Israel, é possível a proximidade geográfica. Então o presidente Donald Trump, que acabou de fazer um discurso de mais de 1 hora no parlamento israelense, o Knesset, Donald Trump estará nesse encontro. Quem não estará é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O gabinete do presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, divulgou que Netanyahu foi convidado e que ele poderia ir efetivamente à reunião
com Donald Trump. Só que depois o primeiro-ministro, o gabinete de Netanyahu, disse que ele não iria. Há um feriado judaico se aproximando, essa é a justificativa, o feriado do Sukkot, e ele, então, Netanyahu, pela proximidade deste feriado judaico, ele não iria até o encontro em Sharm el-Sheikh. Donald Trump falou, como eu disse, por mais de uma hora. Uma das principais frases do discurso dele é que começava uma nova era dourada para Israel e uma nova era dourada para o Oriente Médio a partir do acordo que foi feito entre Israel, Hamas, com a triangulação dos Estados Unidos. O discurso de Trump foi interrompido por alguns protestos. Tivemos integrantes do parlamento israelense de oposição a Benjamin Netanyahu. Esses protestos eles foram rapidamente aplacados. Um integrante que falou mais alto, o integrante do parlamento, foi retirado da sala, do salão do Knesset. Entre outros pontos, Trump pediu, em nome da amizade entre Estados Unidos e Israel, que Isaac Herzog, o presidente israelense, perdoe Benjamin Netanyahu. É importante lembrar, Benjamin Netanyahu enfrenta uma situação muito difícil no que diz respeito a acusações por corrupção. Antes da guerra e ao longo de algum período do conflito, nós tivemos manifestações nas ruas de Israel pedindo pela saída de Netanyahu, um pouco em parte por causa desses escândalos, um pouco também pela discordância de muita gente em relação à maneira que Netanyahu estava tratando o conflito. Então Trump aproveitou o discurso para pedir um perdão a Bibi Netanyahu. Outro ponto colocado por Trump no discurso dele é que ele disse que o Hamas seria desarmado com o fim do acordo, com a conclusão do acordo de cessar-fogo. Esse é um ponto que realmente está no texto, mas é um daqueles pontos em que ainda nós teremos que verificar se haverá o cumprimento. Estamos tendo aí o cumprimento dessa fase do que diz respeito aos reféns. O desarmamento do Hamas, ele é um ponto que ainda precisa ser colocado efetivamente em prática. O presidente Donald Trump também renovou o apoio dos Estados Unidos a Israel, apoio que não vem só de Trump como republicano, mas vem também de governos democratas, é um apoio perene, duradouro dos Estados Unidos a Israel. Uma informação importante que chega do Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos de Israel. Segundo essa entidade, citada pela imprensa internacional, apenas 4 dos 28 corpos dos reféns que morreram enquanto estavam cativos, apenas 4 desses corpos seriam devolvidos hoje. O que contraria algo que está no acordo que foi colocado entre Israel e o Hamas. Deveriam, segundo o acordo, ser devolvidos todos os 28 corpos. No entanto, o próprio governo israelense reconheceu que é possível que as facções palestinas não conseguissem localizar todos os restos mortais das pessoas que estavam sob poder do Hamas. Então, tem até uma informação, né, Thiago, desculpa interromper, de que 8 corpos... pelo menos 8 corpos, ninguém, nem próprio Hamas, saberiam do paradeiro. Então não haveria possibilidade de devolução para as famílias. Exatamente. Então, esse fórum, essa entidade, ela até clama que isso representa uma flagrante violação do acordo, mas o próprio governo de Israel estaria disposto a entender que há uma questão complicada logisticamente, se é que esse termo pode ser usado efetivamente. Trump, portanto, discursou na mesa principal do parlamento israelense. Ao lado dele estavam o presidente do parlamento, o Knesset, o presidente Amir Ohana, o presidente de Israel, Isaac Herzog. Recapitulando os números, 20 reféns devolvidos pelo Hamas a Israel, 1.700 detidos e 250 presos palestinos estão sendo devolvidos à Cisjordânia, alguns deles em situação aí de extradição para outro lugar, e hospitais, tanto em Gaza quanto em Israel, estão preparados para receber as pessoas que foram transferidas para uma avaliação completa do estado de saúde delas.